Você sente que a fala é o que você tem mais dificuldade no inglês? Você sente que quando você abre a boca pra falar, as palavras somem, dá branco, você esquece o que ia dizer, e se você consegue falar qualquer coisa, a sua voz sai trêmula, falhando, a sua pressão vai aumentando, você vai ficando vermelho, então desiste. Bem, infelizmente isso é mais comum do que você imagina, mas a solução é bem mais simples do que parece. Então hoje eu vou te explicar por que tudo isso acontece e vou te guiar, te explicar exatamente quais são os próximos passos que você tem que dar para falar inglês pelos cotovelos. Mas se você acabou de chegar, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e moro aqui nos Estados Unidos há 6 anos. Então se você tá buscando as melhores práticas, melhores dicas, aulas completas e guias, você tá no lugar certo. Então já se inscreva aqui no canal, deixa o seu joinha e também ative o sino de notificações para você não ficar por fora de nada do que acontece por aqui. Lembrando que tem aula nova terça-feira e às quintas nós temos lives. Vamos embora! Eu decidi trazer essa aula para vocês porque eu recebi uma mensagem esses dias. Perguntei lá na minha rede quais eram as dúvidas que as pessoas tinham e olha só, qual a sua dificuldade principal no inglês hoje? A fala. Recentemente melhorei muito o meu entendimento com as suas aulas e podcasts, mas a fala... E aí, você se identifica com ele? Então, para resolver essa questão, a nossa aula terá 3 partes diferentes. A primeira, a gente vai discutir, será que a dificuldade realmente está na fala? Na segunda parte, eu vou te mostrar quais são os elementos que estão te bloqueando, travando e dificultando a sua jornada. E na terceira, mas não menos importante etapa, nós temos 6 passos práticos para que você comece a falar inglês para valer. Então vamos lá. Primeiro ponto, será que a dificuldade está realmente na fala? Ou será que é outra coisa? Pra gente entender a raiz do problema, nós temos que pensar o que é a fala no inglês de fato? O que a constitui? O que faz parte da fala no inglês? A fala no inglês ou em qualquer outro idioma que nós vamos aprender, ou seja, que não é o nosso idioma materno, nós não podemos olhar para a fala como uma habilidade solta, individual e isolada. Porque na verdade, quando a gente fala assim, eu não sei falar inglês, eu não consigo falar inglês, tem várias camadas dentro da fala. Porque ela é composta principalmente por 3 elementos. O conhecimento linguístico, que vem primeiro, do que constitui de fato o idioma, como por exemplo o seu vocabulário ativo, que não tem nada a ver com o vocabulário passivo, ou seja, uma coisa são as palavras que você consegue identificar. Outro papo são palavras que você tem e consegue usar. Não adianta só reconhecer a palavra. A gramática também está aqui nesse bolo, porque daí nós estamos falando sobre formulação de frase, você conseguir organizar as suas ideias de uma forma que faça sentido. E também nós temos a pronúncia, a entonação, que tem a ver com os sons do idioma, com o ritmo que a gente se comunica. Inclusive, até mesmo como os sons são ligados. Tudo bem? Então, essa parte é a parte do conhecimento linguístico. Mas, assim como eu sempre falo para vocês, o inglês não é só isso. O inglês não é um conjunto de sons, não é somente um conjunto de palavras e não necessariamente só a ordem, do quebra-cabeça. Nós também temos que trabalhar e levar em consideração as nossas habilidades cognitivas que têm a ver com o nosso pensar, que é a questão do prestar atenção, raciocinar, lembrar do que você aprendeu, buscar aquela informação e ao encontrar, conseguir aplicá-la. Tudo bem? Então tem a ver com a recuperação das informações, ou seja, com a recuperação do seu conhecimento que está dentro da cachola, mas também tem a ver, já que a gente está falando sobre a fala, sobre essa interação, porque nós estamos ouvindo ao mesmo tempo que temos que pensar numa resposta que iremos dar, Então a gente tem 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo, nós estamos entendendo o que a outra pessoa está dizendo e nós estamos pensando no que podemos responder para ela. Por último, mas não menos importante, nós também temos as habilidades psicossociais que têm a ver com as nossas emoções. Aqui, gente, nós estamos falando de experiências que nós já tivemos com o inglês, sendo elas positivas ou negativas, e aí, consequentemente, os traumas também. Então, sabe aquela coisa de não se sentir confortável, confiante? Talvez você fale até pra mim, nossa, Camille, quando eu tô fechada no meu quarto é uma maravilha, eu falo inglês que, nossa, você precisa ver, mas na hora que uma pessoa aparece na minha frente, eu tenho que falar inglês com ela, parece que eu esqueço tudo que eu sei. Já sentiu isso? E também tem a ver com questões culturais, como as pessoas reagem e interagem. Tanto é que tem muita gente que fala que americano é seco, porque culturalmente nós somos diferentes. Então gera essa sensação de que as pessoas não ligam, mas é porque o brasileiro é muito quente, sabe? E isso, querendo ou não, se a pessoa esboça mais emoção ou menos emoção na comunicação dela, você tem a sensação que o problema está na sua comunicação, mas não, é só uma diferença também cultural e social. Então tudo isso constitui a fala, o nosso conhecimento linguístico, nós também temos a questão das habilidades cognitivas, que é o nosso pensar e reagir, e as habilidades psicossociais que tem a ver com terceiros. E através da prática desses 3 universos que a gente vai ter a automação, ou seja, a forma mais natural e mais fluida de se comunicar. É na prática
prática e com o tempo que nós vamos transformar todo o nosso conhecimento numa comunicação mais leve, algo que seja um reflexo nosso, com a nossa cara. Então sim, para falar inglês, nós vamos ter que trabalhar nessas 3 áreas diferentes. E é nesse momento que as coisas começam a ficar interessantes. Sabe por quê? Porque é nessa hora que a gente se depara com os elementos dificultadores da fluência. E é através dessa primeira identificação que a gente realmente consegue fazer alguma coisa a respeito. É identificando o que está errado que a gente pode escolher um novo caminho, certo? Então, o que será que está te atrapalhando hoje? O que está distanciando a sonhada fala no inglês e a sonhada fluência de você? A gente vai ter que tirar algumas pedras do caminho, já te digo isso. Porque, infelizmente, a gente já carrega algum tipo de experiência com o inglês. E na maioria das vezes é a experiência que a gente teve nas escolas, que utilizam um método tradicional. E, infelizmente, elas não olham para o aprendizado do aluno a partir desse olhar que eu acabei de falar para vocês, dos 3 elementos. Infelizmente, elas acabam passando para o aluno, muitas vezes, o primeiro elemento só, que é o conhecimento linguístico, a parte das palavras, os verbos, as expressões, só que também não de uma forma que seja muito aplicável, muitas vezes descolada da realidade do aluno. E não só as escolas com método tradicional, mas também muitos aplicativos e, enfim, não vou sair listando aqui os problemas necessariamente, porque, né, vou me resguardar aqui. Aí, no final das contas, o que acontece? Sobra pra mim e pra você. Nós lemos, mas não memorizamos. Nós identificamos, mas não usamos. E sabemos, mas não falamos. Então, por isso que tem muita gente que fala que consegue entender inglês, mas não fala. Porque entender inglês é uma coisa e falar é outra. E aí vem o questionamento. Camille, como que eu vou dar tempo pra minha cabeça pensar, pra eu raciocinar, se a gente tá vivendo numa sociedade cada vez mais acelerada que tudo é pra ontem? Como é que eu vou trabalhar essa questão de interagir com outras pessoas em inglês e desenvolver essa confiança se as pessoas estão cada vez mais nos seus universos? E que a maioria das pessoas tem medo de mostrar fraqueza, vulnerabilidade, ter medo de errar na frente dos outros. E aí, como que eu trabalho isso? Grande parte desse problema seria solucionado se nós tivéssemos com quem praticar. Mas, gente, não é a realidade da maior parte das pessoas. E tem outros elementos atuais que precisam ser levados em consideração, como, por exemplo, a comparação que acaba acontecendo nas redes sociais. Ou não precisa nem ser nas redes sociais, mas das pessoas que a gente conhece. A gente acha que, fulano aprendeu inglês em 2 meses, então o mesmo vai acontecer comigo. Aí eu vou começar a aprender inglês e eu vejo que essa, não é a realidade. E essa comparação sempre coloca a nossa expectativa no lugar errado e faz a gente se voltar, pra dentro do casulo. Sem contar experiências que são ruins, então às vezes você até tenta falar com outras pessoas, seja na escola, em ambiente de trabalho, ou até mesmo entre amigos, e se alguma coisa acontece, pronto, ali já bota também uma pedra gigante no caminho. Não tem jeito, isso vai bloquear, isso vai restringir a prática, sim. E outra coisa ainda, muita gente tem o hábito de consumir muita coisinha em inglês. E aí, por consumir muito, você vai tendo essa facilidade, porque você vai praticando mais a habilidade da escuta. E aí, quando você vai ver, a sua habilidade de escuta não corresponde, mesmo está muito distante da sua habilidade da fala, porque elas requerem habilidades diferentes. E aí acaba ficando não compatível, e a gente se desestimula por conta disso. Isso ainda tem a ver com vícios e formas de estudar que não são tão benéficas para você, como, por exemplo, emendar de uma aula na outra, assistir um monte de coisa e não parar para praticar aquilo que você aprendeu. Eu expliquei isso um pouquinho melhor nesse vídeo aqui. E ainda o fator ansiedade. E não é só a ansiedade de querer aprender mais ou sentir que você tá atrasado e tal, e não sei o quê, mas é mais uma ansiedade de não conseguir esperar e não ter paciência com o seu processo de evolução, quando você tá aprendendo o idioma, Porque às vezes você grava um áudio, aí você não gosta da sua voz. Aí você se escuta falando inglês e você não gosta da sua pronúncia. Aí você vê que você ficou um mó tempão em silêncio, que você tava pensando e você tá demorando muito pra falar a próxima frase. Não, porque fulano fala muito mais rápido. Não, porque fulano disse que é assim. Gente, e assim, eu só estou dando nome aos bois e trazendo à luz o problema que você enfrenta toda vez que você vai falar inglês. Então, tenha mais paciência com você. Tá vendo o tamanho, Tá vendo a profundidade disso? E falando assim, até parece que não tem solução, mas tem, por isso que nós estamos aqui. Porque assim, eu formulei esse vídeo bem bonitão pra você principalmente refletir como você tem estudado inglês. Será que hoje, o jeito que você tá estudando inglês realmente está mudando, transformando, fazendo você aprender, desenvolvendo essa liberdade na fala? Ou não? Pensa aí, você tem feito as mesmas coisas e as mesmas coisas não estão te gerando resultado? Será que não tem alguma coisa que precisa ser ajustada? Porque é um dos meus principais objetivos com esse canal não é só ensinar inglês para vocês, mas fazer vocês refletirem e aprenderem a aprender. Para que você possa fazer as melhores escolhas de como e o que estudar para investir melhor o seu tempo. Eu não quero que você caia no conto do vigário, entendeu? Portanto, senhoras e senhores,
Eis aqui as minhas melhores recomendações. O que fazer para falar inglês para valer? Primeiro, você tem que ter uma postura de aprendiz. Já vai aceitando que você vai errar e que você vai errar muito. Esteja disposto a isso. Lembre-se que a sua performance no inglês não é linear. A jornada para fluência, gente, não é assim, ó. Quem dera fosse. Ela é geralmente assim, ó. Mas ela sempre vai evoluindo se a gente não desiste, é claro. Então vai ter dia que vai ser mais fácil, vai ter dia que vai ser muito mais difícil, vai ter dia que você vai falar assim, meu Deus, eu nasci pra isso, vai ter dia que você fala assim, eu vou desistir dessa bagaça agora. É difícil? É, mas persistir vai fazer você ter constância e fazer a roda da fluência girar. Porque uma coisa é certa, você vai errar, eu já errei, eu vou errar, alguém ainda vai errar, porque ainda essa pessoa nem começou a aprender inglês. Todo mundo erra. E algo que meu aluno Nathan falou durante uma aula de conversação que a gente teve esses últimos dias foi: o fluente é aquela pessoa que já errou tanto, mas já errou tanto, que agora ela mais acerta do que ela erra. Por quê? De tanto que ela errou. Ela sabe o que tem que mudar, ela vai se corrigindo, ela vai se ajustando, ela vai melhorando. Mas é só através do erro que a gente consegue melhorar, ok? Segundo ponto, se dê tempo. Aprender inglês e falar inglês não pode ser uma corrida da Fórmula 1 para você. Então não corra. Quando você não souber alguma palavra em inglês, pensa, como que eu falo essa palavra em inglês? Será que eu sei? Como que eu poderia dizer isso em inglês? Pare, pense, busque, tenta buscar alguma referência, alguma música que você ouviu aquela palavra, alguma série que fala isso direto. Claro, ao fazer esse exercício, é muito importante que você tenha um dicionário perto de você. Porém, contudo, entretanto, a ideia é que você não corra direto pro dicionário. Calma, pensa. Tenta buscar. Se você se der um tempinho e mesmo assim não encontrar o que você estava buscando, aí sim você pode dar uma olhada no dicionário. Mas para, respire, pensa, busca primeiro. Sabe por quê? Porque para lembrar, para memorizar, nós precisamos buscar. E essa é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Então, se você, a partir de agora, já se acostumar com essa ideia, vai ficar muito mais fácil de você falar o que você quer. E, milagrosamente, você vai começar a pensar em inglês. Eu também explico mais sobre esse fato de pensar em inglês aqui nesse vídeo. E uma das dicas mais importantes, que foi por onde eu comecei a escrever essa aula aqui para vocês, a nossa semente, é: tente encontrar a menor partícula da sua dificuldade. E sabe como você vai fazer isso? Descrevendo a sua dificuldade em voz alta. Aí fica mais fácil de identificar onde o problema tá. Porque se você falar de forma geral assim, quando eu vou falar inglês eu não sei o que falar. Isso significa que, primeiro, ou é uma falta de direcionamento de você literalmente pensar, tá, se eu fosse falar isso em português, o que eu iria dizer? E aí você começa a fazer essa transferência entre o português e o inglês. Ou segundo ponto, não é que você não saiba o que falar, mas você não sabe como falar o que você quer, ou seja, o problema é a construção da frase. E caso essa seja a sua questão, eu vou deixar essa aula aqui embaixo pra vocês. Mas se você falar assim, Camille, me dá um branco, eu esqueço tudo. Então a dificuldade mesmo é de memorização. E caso você queira 4 técnicas super fáceis de implementar na sua rotina, também tem aula aqui no canal pra vocês sobre isso. Agora, Camille, quando eu vou falar, eu não gosto do jeito que eu falo muito devagar, ou eu penso muito devagar, a minha voz sai toda trêmula, eu não gosto de falar inglês. Então, nesse caso, a gente precisa desenvolver mais a sua confiança na fala. E uma das melhores formas, uma das melhores técnicas para você desenvolver essa naturalidade de fala no inglês é através do shadowing, que é uma técnica de você repetir aquilo que você escuta. Mas não é de qualquer jeito, não. Não. Tem método, tem fórmula e é pra todo mundo, do nível mais básico até o nível mais avançado. Então vem com a gente que tem aula aqui de shadowing no canal pra vocês, não só do passo a passo em si, mas aulas que eu faço propositalmente pra você praticar o shadowing, que eu também vou deixar pra vocês aqui embaixo. O próximo ponto seria equilibrar o seu tempo de estudo, ou seja, o problema não é assistir a aula da internet. O problema é emendar e pular, vai de uma na outra. Não. O que você vai fazer é, quando você for tirar alguma dúvida sua, você vai assistir alguma aula e o mesmo tempo da aula você vai investir na prática. Então, se a aula tem 15 minutos, separe 15 minutos para você falar aquele assunto que você aprendeu. Outro passo que, gente, eu amo e eu uso muito com o espanhol, que é: a fala pode sim ser trabalhada individualmente, inclusive através dessas formas que eu acabei de falar. Mas o melhor mesmo é quando você pratica em conjunto. Então, quando você lê, mas você lê em voz alta. Quando você escuta, mas você repete. Tudo bem? Esse pode ser um desafio legal, mas que gera muito resultado. E claro, não deixe a sua timidez, a sua vergonha, o seu medo serem maiores do que o seu sonho, do que o seu objetivo.
do motivo por trás de você querer aprender inglês. Não deixe. Ah, Camila, é muito mais fácil falar do que fazer. Eu sei, gente, mas eu também já passei por isso. Mas foi esse o meu comportamento. Eu decidi que eu não ia largar a mão, eu não ia largar o osso até alcançar a fluência no inglês. E eu espero que você faça o mesmo. Gente, ninguém paga suas contas, entendeu? E a melhor forma, gente, é a gente começar a desenvolver essa confiança sozinho, falando inglês sozinho. Porque muitas vezes a gente fica com vergonha de se expor na frente das outras pessoas, né? Então comece com essas práticas que eu compartilhei ao longo desse vídeo. Depois você pode ir fazer interação com inteligência artificial, que vai te ajudar muito a desenvolver essa confiança. Tem aula aqui no canal também sobre isso, as melhores formas para você estudar e praticar. E aí sim vai ficar mais fácil para você ter as suas interações em inglês com outras pessoas, seja através do videogame, né, quando tem um monte de gente jogando online, seja pessoalmente com amigos que também estão aprendendo e estudando inglês, ou seja através da internet. E se você está buscando por uma comunidade de pessoas que têm o mesmo objetivo de alcançar a fluência no inglês para ter mais oportunidades, mais acesso às coisas e poder realizar todos os seus sonhos, eu te convido a conhecer o Fluency Factor, que é o meu curso. Clica aqui embaixo para você conhecer todas as informações. Vai ser um prazer te acompanhar até a fluência. Porque uma coisa é certa, lá nós temos pessoas de todos os níveis e todos são bem-vindos a praticar e ninguém é julgado pelo inglês que tem. Eu quero que você saia desse vídeo com uma mensagem. A confiança no inglês é um processo e de um jeito ou de outro, se você quer alcançar a fluência, você vai ter que passar por esse caminho. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa aqui embaixo nos comentários qual que foi a parte, o trecho do vídeo que fez mais sentido pros seus estudos de hoje. E claro, pra eu saber que você ficou aqui até o final, deixa esse emoji do mind blowing, da cabeça explodindo. Porque afinal de contas, você sabia que a fala no inglês não é só a fala no inglês? E ó, quinta-feira tem live, então se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha e também ative o sino de notificações pra você sempre fazer parte do nosso cronograma de estudos. Bora lá? So guys, thank you so much for joining me today and I hope to see you on the next one. Bye! Calma, Camille tá ansiosa, minha filha. Por quê? Ai, que legal, foi anoitecendo ao longo do vídeo, que fofo.